Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Vit e no vídeo de hoje eu vim ensinar como fazer o musan. Esse musan é basicamente feito com a mesma base que eu fiz o gojo e o gueto, que já estão aqui no canal também, tá? Então eles ficam mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Ele só fica um pouco mais alto por causa do chapéu. E como sempre, os óleos que eu uso são de cabochão. Tem tutorial aqui no canal e eu vou deixar aqui na descrição também a cartela para você baixar, tá? E aqui na tela estão passando os materiais e você já pode separar os materiais junto com a cartela que eu vou deixar aqui embaixo. E a gente vai começar fazendo 5 correntes, tá? Com o fio preto. E agora, a gente vai voltar a partir da segunda corrente e a gente vai fazer 3 pontos baixos. Chegando no último ponto, a gente vai fazer um aumento triplo, ou seja, a gente vai colocar 3 pontos dentro do mesmo. E agora, vamos continuar do outro lado da corrente, e agora a gente vai fazer 2 pontos baixos, e lá no último ponto a gente vai fazer um aumento. Sei que com fio preto é um pouco difícil de enxergar, então caso você tenha dúvida, você pode voltar lá no vídeo do gueto ou do gojo, que é o mesmo sapatinho, tá? E agora, na segunda carreira, a gente vai começar fazendo um aumento no primeiro ponto. E assim que você fizer, você já coloca o marcador no primeiro ponto que você fez, tá? E agora a gente vai fazer mais 2 pontos baixos. E agora vamos fazer 3 aumentos, tá? Então, serão 3 aumentos separados, um aumento para cada ponto, tá? E agora, vamos continuar do outro lado, fazendo 3 pontos baixos. E no último ponto baixo, a gente vai fazer um aumento novamente, tá? Nessa carreira, a gente vai ficar com 15 pontos. Aqui eu fiz a mesma base numa cor bem clara para eu mostrar o próximo passo para vocês. A gente vai fazer ponto baixo na haste, que é esse ponto que a gente passa a agulha por trás de um ponto e pela frente do outro, tá vendo? Enfia por trás e pela frente do próximo ponto. E assim vai ficar, tá vendo? E aí a gente pega, laça o fio e tira fazendo um ponto baixo normal, tá? Eu fiz aqui com fio claro, mas você vai continuar com o fio preto normal, tá? Eu só fiz com fio mais claro para vocês poderem enxergar melhor. Então, a gente vai fazer toda essa carreira pegando o ponto baixo na haste. E essa carreira a gente não vai contar ela como uma carreira, tá? Essa carreira seria como se fosse aquelas carreiras em BLO que a gente faz, sem contar, sabe? Então, essa carreira a gente não vai contar. Aqui eu já fiz o meu, tá vendo? E ele fica com esse efeito, o ponto baixo. E agora a gente vai partir pra carreira 3, tá? Lembrando que a carreira que a gente fez, ponto baixo na haste, a gente não vai contar como carreira. E agora, na carreira 3 e na carreira 4, a gente vai apenas fazer ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Já fiz aqui a minha carreira 3 e 4, e antes de continuar, vamos fazer a base para colocar dentro do sapatinho, tá? Então, peguei aqui um pedaço de acetato e vou cortar mais ou menos do tamanho do fundo do sapatinho. E vou passar cola de silicone mesmo, e colar aquela base dentro do sapatinho. Mas antes de colar, vai medindo, tá? Pra você não ter erro e não fazer muito grande ou muito pequeno, tá? Então, você cola ali no fundo e deixa secando um pouquinho. Essa base serve pra deixar o pezinho reto, tá? E agora, na quinta carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos, 5 diminuições e 2 pontos baixos. E no final, a gente vai ficar com 10 pontos baixos.
Terminei aqui a quinta carreira e agora a gente vai cortar o fio, tá? Porque a gente vai trocar pro branco. Então, antes de trocar, eu queria mostrar aqui como que fica o pezinho, tá vendo? Ele fica bem retinho e com esse ponto baixo na haste, deixa bem retinho o pé e fica bem firme, tá? Então, agora a gente vai trocar pro branco e a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alcinha de trás, tá? E essa carreira a gente não vai contar ela como carreira. Terminei aqui a minha carreira de ponto baixíssimo e agora pegando apenas na alcinha de trás novamente, a gente vai começar a sexta carreira e a gente vai fazer 10 pontos baixos, ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base. Já fiz aqui a minha sexta carreira e agora da carreira 7 até a carreira 14, a gente vai só repetir os 10 pontos baixos, tá? Fazendo ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. E a perninha fica assim, tá? Agora você já pode colocar um pouquinho de enchimento, vai colocando enchimento aos poucos, pra não ficar difícil depois. E agora, vamos pra subir o corpinho, tá? E antes da gente subir o corpinho, a gente vai pegar a segunda perninha que a gente fez e fazer mais 5 pontos baixos nela, tá? Pra gente poder fazer a emenda e essa emenda ficar pra trás. Depois de caminhar os 5 pontos baixos, faça 2 correntes. Agora é só unir as duas pernas, tá? Fazendo um ponto baixo e vai cuidando pra deixar os pezinhos pra frente, tá? Deixar os dois alinhados. Então, une ali com um ponto baixo e agora a gente vai passar ponto baixo em volta de tudo, tá? Tanto das perninhas como das correntes. Terminando aqui de passar o ponto baixo, agora é só cortar esse fiozinho que sobrou e colocar pra dentro. E agora, da carreira 16 até a carreira 18, a gente vai repetir os 24 pontos baixos que ficaram da carreira anterior, tá? Então, serão 3 carreiras apenas de ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Já fiz aqui até a carreira 18 e agora a gente vai cortar o fio para trocar pro preto, tá? Então, insere ali o preto novamente e a gente vai fazer 2 carreiras de ponto baixo, ou seja, vai ser a carreira 19 e 20 de ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir.
Já fiz aqui as minhas 2 carreiras de ponto baixo. E agora, a gente vai fazer a carreira 21. E para a carreira 21, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos baixos no final dessa carreira. Finalizando a carreira 21, agora a gente vai fazer da carreira 22 até a carreira 25 com ponto sobre ponto. Então, todas essas carreiras vão ter 18 pontos baixos, tá? Já fiz aqui da carreira 22 a 25 e agora na carreira 26 vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos baixos. Terminando aqui a carreira 26, e agora eu vou colocar o arame no corpo, tá? O arame é totalmente opcional. Eu corto um tamanho maior que o corpo e vou dobrar a pontinha dele e passar ali até chegar lá no fundo do pezinho, tá? Você tem que sentir que chegou lá no fundinho do pé. E agora, ali no pescoço, a gente corta mais ou menos no tamanho que você acha que vai ficar o pescoço, passa uma fitinha em volta e agora é só colocar enchimento, tá? Esse tutorial de como colocar o arame eu deixei melhor explicado no vídeo do Gojo, tá? Então, caso você tenha alguma dúvida lá, o vídeo tá desacelerado, né? E você pode acompanhar melhor. E agora, a gente troca pro bege e vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo apenas na alcinha de trás. Lembrando que essas carreiras de ponto baixíssimo não entram na contagem final, tá? Então, faça aí a sua carreira de ponto baixíssimo. Terminando aqui a carreira de ponto baixíssimo, agora na carreira 27, a gente vai pegar apenas na alcinha de trás novamente e vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Então, a gente vai ficar com 10 pontos baixos no final dessa carreira. Agora eu já vou cortar aqueles fiozinhos ali e jogar o resto pra dentro, tá? E agora, da carreira 28 até a carreira 33, a gente vai só repetir os 10 pontos baixos que a gente já fez antes.
Já fiz aqui até a minha carreira 33 e agora, como sempre, a gente tem que colocar enchimento, tá? Coloca ali no resto do corpinho e no pescoço. E agora, na carreira 34, faça aí 3 diminuições e a gente vai fechar esse topo, né, com anel mágico invertido. E pronto, o corpinho está finalizado. Agora vamos fazer os bracinhos. Pro braço, a gente começa com o fio bege, fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel. E na segunda carreira, a gente vai repetir os 6 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aí ponto sobre ponto. Lembrando, faz o primeiro ponto e já coloca o marcador para não se perder. E aqui, terminando a segunda carreira, a gente já corta o fio, porque vamos trocar pro fio preto, tá? Então, troca aí pro fio preto. E da carreira 3 até a carreira 11, a gente vai fazer apenas ponto sobre ponto novamente, tá? Fazendo 6 pontos baixos para cada carreira. Já fiz aqui até a carreira 11 e agora vamos fechar o braço, tá? Então, a gente vai pegar o ponto dos dois lados da peça e fechar aí fazendo 3 pontos baixos. Agora é só cortar e sempre que você corta essas peças, deixa o fio pra costurar, tá bom? Que a gente vai costurar no corpinho agora. Já temos os dois bracinhos prontos, agora é só alfinetar no corpo e costurar, tá? Eu vou costurar ali na última carreira que eu fiz de preto do corpinho, então é só alfinetar ali na lateral, no rumo das pernas e costurar. E para costurar não tem segredo, pega a agulha de tapeçaria e ali você vai inserir no corpinho e depois no braço, no corpinho e no braço, fazendo isso até acabar os pontos do braço, tá bom?
E agora vamos começar o blazer. Pro blazer a gente vai usar o fio preto e vamos começar fazendo 17 correntes. Chegando aqui no final, a gente vai voltar a partir da segunda corrente, fazendo 16 pontos baixos, então um ponto baixo para cada corrente. Chegando aqui no final da carreira, vou fazer uma corrente e virar meu trabalho. E agora eu vou fazer 2 pontos baixos, subir 4 correntes, pular 4 pontos, prender no quinto, fazer mais 4 pontos baixos. Agora sobe mais 4 correntes, pula mais 4 pontos baixos, prende no quinto e faz 2 pontos baixos no final. Chegando no final da carreira, você tem que fazer uma corrente e virar, tá? Esse trabalho a gente todo vai fazer corrente e virar. E agora na carreira 3, a gente começa fazendo um aumento, vai fazer 14 pontos baixos e um aumento no final, tá? Então, a gente vai fazer 14 pontos baixos e tem que pegar ali os pontinhos das correntes também, tá? Agora, na quarta carreira, faz uma corrente e vira. E vamos fazer um aumento, 16 pontos baixos e um aumento no final novamente, ficando com 20 pontos baixos. E a gente vai repetir esse mesmo processo de fazer um aumento no começo e um aumento no final até a carreira 7, tá? Eu vou deixar a receita escrita aqui na tela para o vídeo não ficar tão repetitivo, mas você vai fazer um aumento no começo, pontos baixos e um aumento no final até a carreira 7. Já fiz aqui até a carreira 7 e agora da carreira 8 até a carreira 10 a gente vai fazer apenas ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Então vão ser 3 carreiras, tá? Você vai e volta sempre fazendo uma corrente para virar no final. Depois de terminar até a carreira 10, agora a gente vai fazer ponto baixo por toda a volta da peça, tá? Então, vai trabalhando ponto baixo em volta de tudo. Chegando aqui no final da peça, é só cortar o fio e arrematar com a agulha de tapeçaria. E a base do blazer fica assim. Agora, a gente tem que fazer as mangas. Para as mangas, a gente vai inserir ali a agulha nesses buraquinhos que a gente deixou e insere ali e coloca o fio preto, tá? E a gente vai trabalhar 10 pontos baixos nesse buraquinho, tá? Às vezes você pode precisar pular alguns pontos, mas não tem problema. Pode pular ou fazer diminuições. O importante é que você fique com 10 pontos baixos.
já terminei aqui minha primeira carreira e quando terminar já coloco o marcador, tá? E a gente vai fazer agora da carreira 2 até a carreira 11 apenas ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir, tá? Então vão ser 10 pontos baixos para cada carreira, tá? Então, quando você finalizar, é só cortar e arrematar e fazer exatamente a mesma coisa na outra manga. Agora pronto, agora o blazer já ficou pronto e está na hora de vestir no boneco. Antes de vestir no boneco, eu gosto de colocar arame nos bracinhos quando tem um blazer, porque o braço fica muito pra cima, fica parecendo o Cristo Redentor. Então, eu pego um pedacinho de arame, enfiar ali no bracinho pela mãozinha e passar por dentro do bracinho ali, passar por dentro do corpo, sair do outro lado e passar no bracinho novamente, tá? Você pode fazer isso antes de costurar os bracinhos, tá? Passar o arame. Eu gosto de fazer assim, porque eu acho mais prático. Como você pode ver, o arame, ele vai ficar aparecendo ali debaixo do bracinho do boneco. Mas como ele usa um blazer que não abre, né, no caso, não tem problema aparecer ali porque vai ficar escondido. E agora é só vestir o blazer. Se tiver com dificuldade, você pega a agulha aí e passa no bracinho ali e puxa, tá? Já vesti aqui o blazer no meu boneco. E agora eu vou fechar aqui na frente com o alfinete, pra gente poder fazer a costura. E fica assim, tá vendo? A gente vai costurar, deixando aquela parte de cima ali aberta. Então, eu vou pegar o fio preto com a agulha de tapeçaria e começar costurando lá de baixo. Tá vendo que eu deixei uma pequena abertura lá embaixo? Pode deixar essa aberturinha, tá? Que é a abertura mesmo do paletó. Então, agora é só ir passando a agulha de um lado pro outro, fechando esses pontinhos. E assim que chegar mais ou menos ali no meio do corpinho dele, é só você pegar esse fio e arrematar, tá? Eu vou jogar ele ali pra trás e jogar a outra ponta pra trás também e arrematar ali mesmo, tá? Como o casaquinho não sai do corpo, não tem problema. Olha só de pertinho como que fica, tá vendo? Ali embaixo fica meio abertinho, na parte de cima também. E agora a gente vai fazer a gravatinha dele, tá? Pra isso eu vou estar utilizando o feltro branco e você vai cortar ali mais ou menos no formato da gravata mesmo, tá? E aí eu fiz a olho nu mesmo, se você quiser você pode desenhar ou tentar algum molde, alguma coisa, mas ele também é muito simples de fazer. E essa aqui é a base da gravata, né? É a parte que a gente coloca no corpinho. E a gente tem que fazer a parte de cima, que vai ficar por cima dessa parte.
E aí é só simplesmente cortar um quadradinho, tá? Bem pequeno. Enquanto eu estava cortando a gravata, ela ficou meio grande, tá? Então, na hora de colocar no corpinho, eu fui ajustando o tamanho. E aí é só você ir medindo. Tá vendo? Esse quadradinho vai ficar na parte de cima. E agora é só colar ali no corpinho com a cola de silicone. A minha, eu já diminui o tamanho dela. E você começa colando essa parte de baixo. Depois cola o quadradinho em cima. E assim fica a gravatinha, muito fofa, né? E agora vamos fazer a gola do blazer. Para a gola a gente vai utilizar o fio preto e vamos fazer 23 correntes. Vamos voltar ali a partir da segunda corrente, fazendo 2 pontos baixíssimos, um ponto baixo, 16 meio pontos altos, um ponto baixo e 2 pontos baixíssimos, tá? Então, serão no total aí 22 pontos que você deve fazer por toda a carreira. Já finalizei aqui, e agora é só cortar e arrematar esses fiozinhos. E agora a gente vai fazer o bordado da gola. Para isso eu peguei o fio branco mesmo, que eu estava utilizando na calça mesmo, abri ele no meio e peguei um fiozinho mais fino. E agora é só bordar aleatoriamente vários tracinhos brancos mesmo, essas linhas brancas. Vai passando de um lado para o outro e vai bordando até o final. Assim que você achar que tá suficiente, é só cortar os fios. E agora a gente vai colar a gola em volta, né, do blazer ali. Então, é só posicionar com o alfinete e depois vir com a cola e colar. E para finalizar, vou pegar 3 pedrinhas dessas pequenininhas, pedrinhas de unha mesmo, e vou colar ali na parte de baixo do blazer para fazer os botões. E agora, vamos começar a cabeça. Para a cabeça, a gente vai fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico.
Agora é só fechar o anel. E na segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos, então um aumento para cada ponto de base. Agora, na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos baixos. Na quarta carreira, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 24 pontos baixos. Na quinta carreira, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos baixos. Na sexta carreira, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 36 pontos baixos. Na sétima carreira, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 42 pontos baixos. E agora, da carreira 8 até a carreira 16, a gente vai fazer 42 pontos baixos. Então, vai ser ponto sobre ponto por 9 carreiras. Já fiz aqui as minhas 9 carreiras, e se você quiser usar os olhinhos com trava, essa é a hora de colocar, tá bom? E agora, na carreira 17, vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 36 pontos baixos no final. Na carreira 18, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 30 pontos baixos. Na carreira 19, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 24 pontos baixos.
Na carreira 20, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos baixos. Agora, antes da gente dar continuidade, já coloca enchimento. Vai colocando enchimento aos poucos para encher essa cabeça e deixar ela o mais redondinha possível. Agora, na carreira 21, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos baixos. E antes de continuar, já coloca mais enchimento, tá? Vai colocando enchimento nas laterais ali, pra deixar a cabeça bem redondinha mesmo. Agora, na carreira 22, faça 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 10 pontos baixos. Agora, da carreira 23 até a carreira 29, a gente vai fazer ponto sobre ponto, fazendo 10 pontos baixos para cada carreira. E agora é só cortar, deixando um fio para costurar. E a gente já vai fechar com o anel mágico invertido, tá? Então, vai passando ali, fazendo o anel mágico invertido. Depois é só introduzir o pescoço para dentro da cabeça. Agora, com a agulha mesmo de tapeçaria, eu vou passar lá pro outro lado, lá pra cima, sair lá no meio e já puxar esse fio pra começar a introduzir o pescoço. E aqui eu vou estar usando essa pinça que eu gosto muito e a gente vai começar a empurrar o pescoço. Vai sempre empurrando a parte de baixo, tá vendo? Você começa empurrando pra dentro e essa parte que tá pra fora, ela é a última a entrar. Então, vai empurrando o que já tá pra dentro pra ir entrando cada vez mais. E aqui você pode estar usando o objeto que você quiser. Você pode usar uma caneta, a própria agulha, um palito de churrasco, alguma coisa assim, tá? Alguma coisa que você goste pra estar empurrando esse pescocinho pra dentro.
Agora eu vou contar aqui as carreiras em que eu vou colocar os olhos, e no caso são as carreiras 13 e 14, e vou marcar aqui porque eu quero fazer aquele afundamento dos olhos. Então, eu vou pegar aqui o fio da cor que eu estava usando com a agulha de tapeçaria e passar ali em um ponto, né? Passar ali do ladinho dele. Conta aí a quantidade de pontos que tem que pular, são 6, 7 pontos. E passa ali do outro lado, tá? E depois é só sair no mesmo lugar que você introduziu e puxar bem forte essa linha. Cuidado para não arrebentar. Puxa bem forte e amarra, que assim os olhinhos vão ficar fundos. E agora é só vir e colar os olhinhos, caso você esteja usando esse tipo de olhinho. E agora eu já vou fazer o bordado aqui. Vou começar com fio branco, passando ali na lateral de fora do olho 2 vezes. Na segunda vez que eu passar, eu já vou jogar ele ali pro lado de dentro, porque a gente precisa bordar 2 vezes do lado de fora e 1 vez do lado de dentro. E agora é só repetir a mesma coisa do outro lado. 1 vez do lado de dentro e 2 vezes do lado de fora. E agora com fio preto, vou introduzir saindo ali abaixo da linha branca que eu já tinha introduzido. E eu vou passar ali por cima do olho, sair na lateral e bordar ali na lateral, tá? E você vai fazer a mesma coisa no outro olho. E já vou aproveitar esse fio preto e bordar a sobrancelha ali acima dos olhos, tá? Então, quando você for bordar a sobrancelha, lembre de contar bem os pontos para as duas ficarem iguais. E agora eu vou introduzir o fio bege ali na lateral e vamos fazer a pálpebra. Então, eu vou introduzir ali apenas na delimitação onde eu coloquei aquele fio branco, tá vendo? Então, é só passar ali por cima desse fio preto que a gente bordou e passa ali umas 2 a 3 vezes que vai já fazer a pálpebra. E você faz a mesma coisa do outro lado. E para aproveitar que a gente já tá com fio bege, a gente já borda o nariz aqui entre os olhinhos, tá? Pega ali de 2 a 3 pontinhos, passa 2 vezes e depois vai preenchendo este nariz.
E o rostinho fica assim, eu acho muito legal esse rostinho bordado, dá muito valor. E agora vamos começar o cabelo. Com fio preto, a gente faz 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel. Na segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos. Então, vamos ficar com 12 pontos baixos no final dessa carreira. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos baixos. Na quarta carreira, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 24 pontos baixos. Na quinta carreira, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos baixos. Na sexta carreira, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 36 pontos baixos. Na sétima carreira, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 42 pontos baixos. E agora, da carreira 8 até a carreira 13, a gente vai fazer apenas ponto sobre ponto, fazendo 42 pontos baixos para cada carreira. Terminamos essa parte até a carreira 13 e agora a gente vai fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto e vamos subir 10 correntes. E agora, voltando a partir da segunda corrente, a gente vai fazer um aumento para cada ponto de base. Então, em cada pontinho, você vai colocar 2 pontos juntos, até o final.
Chegando no final, a gente pula um ponto de base, prende no próximo com um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai seguir aqui pelo cabelinho, fazendo 13 pontos baixíssimos, tá? E essa parte vai servir pra gente distanciar uma mechinha da outra. Chegando aqui ao final dos 13 pontos baixíssimos, vamos subir 10 correntes novamente e voltar fazendo um aumento para cada ponto de base. Chegando no final, pula um ponto de base e prende no próximo. E agora é só cortar e arrematar e o cabelo está pronto. Aqui eu já posicionei o cabelo na cabeça, é só encaixar e deixar uma mechinha ali para cada lado. E agora, sem segredo, é só colar. Eu só levantei ali porque meu cabelo já estava posicionado, então eu fui passando cola e agora é só esperar secar, tá? Passei um pouquinho de cola ali na mecha pra ela ficar no lugar, então é só colar e colocar um alfinete e esperar secar. E agora, enquanto o cabelo seca, a gente já vai fazendo as orelhinhas e para as orelhas vamos fazer 4 pontos baixos dentro do anel mágico com fio bege. Agora é só fechar o anel, vou fazer uma correntinha ali pra finalizar e cortar deixando o fio pra costurar. Agora é só posicionar a orelha ali mais ou menos na altura dos olhos, logo atrás dessa mecha que a gente já colou. E é só costurar as orelhinhas, passando um fio na orelha e um na cabeça. Um na orelha e um na cabeça até finalizar. E pronto, a cabecinha está finalizada com orelhas e cabelo. E agora vamos começar o chapéu. Para o chapéu, vamos utilizar fio branco e vamos começar fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e na segunda carreira vamos fazer 6 aumentos, então vamos ficar com 12 pontos baixos no final dessa carreira. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos baixos. Na quarta carreira, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 24 pontos baixos no final dessa carreira. Na quinta volta, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos baixos nessa carreira.
Na sexta carreira, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 36 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, na sétima carreira, a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 42 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, na oitava carreira, vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 48 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, na nona carreira, a gente vai pegar apenas na alcinha de trás e vamos fazer 48 pontos baixos, ou seja, ponto sobre ponto, pegando apenas na alcinha de trás. Já fiz aqui a minha nona carreira e agora da carreira 10 até a carreira 11, a gente vai fazer apenas ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Já fiz aqui até a minha carreira 11 e agora é só cortar o fio que a gente vai fazer a troca pro fio preto. Agora é só inserir o fio preto e a gente vai fazer da carreira 12 até a carreira 13 com pontos sobre pontos, sem aumentar e sem diminuir. Já fiz aqui a minha carreira 12 e 13 de ponto sobre ponto. E agora a gente vai fazer uma base para colocar aqui no fundo, tá? Vou pegar um pedaço de acetato e vou cortar mais ou menos do tamanho do fundo do chapéu, tá? Para aquela parte de cima ficar retinha. Isso é opcional, você faz se quiser, tá bom? Então, do mesmo jeito que eu fiz com o sapatinho lá no começo, eu vou passar a cola e colar esse fundo ali, tá? E agora vamos continuar. Agora na carreira 14, a gente vai trocar novamente pro fio branco e a gente vai pegar apenas na alcinha da frente do ponto, tá vendo? Dessa forma, apenas na alcinha da frente. E vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 54 pontos baixos no final dessa carreira. E esse fiozinho que ficou aqui por dentro, eu vou apenas colar ele e depois corto o excesso, tá bom? E agora, na carreira 15, a gente vai fazer 8 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 60 pontos baixos.
E agora, para finalizar, na carreira 16, a gente vai fazer 9 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 66 pontos baixos no final dessa carreira. Terminando a carreira 16, agora é só cortar o fio e fazer o arremate invisível. Depois de arrematado, o chapéu está pronto, é só encaixar na cabeça, você pode colar, você pode costurar ou deixar solto mesmo, tá? E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, desse tutorial. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Comenta aqui qual tutorial você gostaria de ver aqui no canal, tá? Se inscreve se você não é inscrito, deixa seu joinha aqui, me segue nas outras redes sociais, eu vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês, tá? Lembrando que os olhinhos você também encontra tutorial aqui no canal e a cartela pra você imprimir aqui na descrição, tá bom? É isso, muito obrigada por assistir até aqui. E um beijo, até o próximo vídeo.